Será que ainda existe algum limite para o quanto uma franquia pode despencar antes de finalmente ser cancelada? Ou estamos destinados a assistir Star Trek Academia da Frota Estelar se arrastar pela mediocridade até o último suspiro de paciência que ainda resta? Os episódios 4 e 5 de Malhação no Espaço chegaram trazendo uma sensação de déjà vu perturbadora. Parece que estamos vivendo mais uma vez os piores momentos de Acolyte, aquela produção da Disney que conseguiu a proeza de fazer até os fãs mais dedicados de Star Wars desistirem no meio do caminho. A diferença é que, enquanto Acolyte pelo menos tinha o mérito de ser algo novo dentro do universo expandido, a Academia da Frota Estelar está destruindo décadas de construção narrativa consolidada, reescrevendo personagens icônicos e transformando a Frota Estelar em um cenário irreconhecível onde nada mais faz sentido. O episódio 4 começa com uma premissa que poderia funcionar se tivesse nas mãos de roteiristas competentes. A descoberta de que o vilão da temporada não é exatamente quem parecia ser era para revelar camadas adicionais de conspiração e manipulação. Mas em vez de construir essa revelação com a atenção e o cuidado que a narrativa exigiria, o episódio simplesmente joga a informação na tela só para cumprir uma obrigação burocrática, sem se preocupar em estabelecer as consequências emocionais ou lógicas dessa reviravolta. Parece que os roteiristas têm uma lista de pontos obrigatórios da trama só para marcar cada item sem se importar com a jornada entre eles. Enquanto isso, os cadetes continuam sendo tratados como peças intercambiáveis em um tabuleiro que ninguém realmente entende as regras. A Tilly deveria ser a mentora experiente, capaz de guiar esses jovens através das complexidades da vida na frota, mas ela passa o episódio inteiro tão perdida quanto eles. A sensação é de que estamos assistindo personagens sendo empurrados de um lado para o outro por uma trama que não confia na capacidade deles de tomar decisões significativas. É exatamente como acontece em Acolyte, que retratou os Jedi como incompetentes absolutos que não conseguem perceber uma conspiração Sith acontecendo na cara deles. O quinto episódio tenta elevar as apostas introduzindo uma ameaça mais imediata e visceral, mas acaba tropeçando na própria ambição e falha miseravelmente em equilibrar mais de uma linha narrativa, que inclusive não conversam entre si de maneira orgânica. Temos a investigação sobre a conspiração, o desenvolvimento dos relacionamentos entre os cadetes, as questões pessoais de Tilly e tudo isso sendo apresentado de forma tão fragmentada que nenhuma dessas histórias consegue respirar ou ganhar o peso dramático que deveria ter. É uma edição frenética que confunde o movimento com o progresso. Eles claramente acreditam que se manterem as coisas em constante mudança, o público não vai perceber que nada de substancial está realmente acontecendo. E então, chegamos à questão dos Klingons poliamorosos, uma escolha criativa tão vergonhosa que parece ter sido feita especificamente para gerar controvérsia em vez de adicionar profundidade no universo. Não é que seja impossível imaginar Klingons com estruturas relacionais diferentes do que vimos antes, mas a forma como isso é apresentado na série parece completamente desconectada de tudo o que foi estabelecido sobre a cultura Klingon ao longo de décadas. Os roteiristas simplesmente decidiram que precisavam de um elemento progressista para marcar mais uma das caixinhas de diversidade, sem se preocupar se isso fazia sentido dentro do contexto cultural que já existia. The Acolyte fez exatamente a mesma coisa ao expor conceitos de identidade e moralidade importados diretamente de debates contemporâneos da vida real, sem nenhuma adaptação para o universo de ficção da série. A ideia de explorar neurodivergência em um contexto de inteligência artificial tem potencial de começar discussões relevantes sobre consciência, identidade e o que significa ser diferente. Mas em vez de mergulhar nessas questões com seriedade e o cuidado que elas merecem, a série trata o conceito como mais um penduricalho narrativo, algo para ser mencionado e depois esquecido assim que cumpriu sua função de sinalizar que a produção está atualizada com as conversas sociais do momento. É representação como performance vazia, onde o importante não é realmente explorar essas identidades com profundidade, mas sim garantir que elas apareçam na tela tempo suficiente para gerar cortes nas redes sociais. O que torna tudo isso ainda mais frustrante é perceber que Star Trek sempre foi uma franquia que lidou com questões complexas, mas fazia através de alegorias inteligentes e narrativas que convidavam o público a pensar em vez de simplesmente aceitar uma mensagem vomitada na tela. Diversos episódios clássicos abordaram racismo de forma poderosa justamente porque não eram panfletários, porque confiavam na inteligência do público para fazer as conexões necessárias.
A Academia da Frota Estelar parece ter perdido completamente essa sutileza. Eles preferem gritar suas mensagens no lugar de escrever organicamente na narrativa. A estrutura da Frota Estelar, que sempre foi retratada como uma organização com hierarquia clara, protocolos estabelecidos e uma cadeia de comando que fazia sentido, agora parece existir apenas quando é conveniente para a trama. Cadetes tomam decisões que deveriam estar muito além de sua autoridade. Oficiais superiores são ignorados sem consequências. E toda a disciplina militar que deveria ser a espinha dorsal da instituição simplesmente desaparece quando os roteiristas precisam que os personagens façam algo específico. É uma inconsistência que corrói a credibilidade do universo, fazendo com que nada pareça ter peso ou consequências reais. E não podemos ignorar o elefante na sala, que é a qualidade técnica da produção. Em Academia da Frota Estelar, os cenários parecem genéricos, a fotografia sem brilho e até mesmo os efeitos especiais, que deveriam ser o ponto forte de qualquer produção de ficção científica moderna, parecem apressados e pouco inspirados. A comparação com The Acolyte se torna inevitável não apenas pelas falhas narrativas similares, mas também pela forma como ambas as séries parecem ter sido concebidas mais como exercícios de engenharia social corporativa do que como histórias genuínas que alguém realmente queria contar. Tem uma sensação palpável de que decisões criativas estão sendo tomadas em salas de reunião por executivos olhando planilhas e dados demográficos, em vez de por artistas apaixonados pelo universo que estão explorando. O resultado são produtos manufaturados em linha de montagem, onde cada elemento foi cuidadosamente calculado para atingir determinados públicos e gerar determinadas reações, mas que não tem nada de alma e autenticidade que fazem a gente se conectar de verdade com uma história. O destino de Acolyte deveria servir como um aviso claro. A audiência não é estúpida e eventualmente vão abandonar até mesmo as franquias mais amadas quando a qualidade despenca além de um certo ponto. A série foi cancelada após uma única temporada desastrosa, deixando para trás apenas memes e discussões sobre tudo que deu errado. Star Trek Academia da Frota Estelar está seguindo exatamente o mesmo caminho, alienando fãs de longa data sem conseguir conquistar novos públicos de forma significativa, existindo num limbo onde ninguém realmente parece entusiasmado com o que está sendo apresentado. David Ellison, que agora comanda a Paramount, tem uma oportunidade única de corrigir o curso antes que seja tarde demais. Cancelar a Academia da Frota Estelar não seria admitir derrota, seria reconhecer que nem todo projeto merece ser levado adiante apenas porque já foi iniciado, e que às vezes a decisão mais corajosa é cortar as perdas e redirecionar recursos para algo que realmente tenha potencial. A franquia Star Trek merece muito mais do que isso, merece roteiristas que entendam e respeitem o legado que estão herdando. Merecem produtores que vejam essas histórias como mais do que apenas conteúdos para preencher um catálogo de streaming. Porque no final das contas, o que está em jogo aqui não é só mais uma série ruim que vai ser esquecida em alguns meses, mas sim a integridade de uma franquia que moldou gerações e inspirou incontáveis pessoas a sonhar com um futuro melhor. Ver essa franquia sendo tratada com tanto descaso, sendo transformada em mais um produto descartável na área do streaming infinito, é assistir algo precioso sendo desperdiçado por pessoas que simplesmente não entendem o valor do que tem em mãos. Star Trek Academia da Frota Estelar está repetindo todos os erros de Acolyte, e se continuar nesse caminho, vai encontrar exatamente o mesmo destino: cancelamento e esquecimento. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.